Shalom, bom dia. Shalom, shalom, bom dia. Vamos orar em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos, te louvamos, estamos hoje aqui na tua presença para essa contagem do Homer. Cremos na tua misericórdia, na tua graça, que o Senhor possa falar com as nossas vidas. Pai, nos cobre com o teu sangue, nosso ministério, as vidas, cada um, ó Pai amado, que estão caminhando as nossas vidas nesse ministério, nesses grupos. Pai, em nome de Jesus, guarda o Mateus, a Letícia, nossas casas, nossas famílias, nossa mente, nossa alma, que sejamos visitados pelo Senhor, Pai, possamos nos estabelecer naquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Glória a Deus, estamos no 45º dia já, não é? A contagem. Então, na reta final, em nome de Jesus, com uma expectativa de que verdadeiramente o Senhor, em Pentecostes, faça algo tremendo na nossa vida para um selo daquilo que Ele tem nos oferecido no Cordeiro de Deus. Amém? Então, hoje, já pode começar? Hoje nós vamos falar um pouquinho, shalom, shalom, irmã Luíse, nós vamos falar um pouquinho a respeito de que se nós nos envolvermos com Deus, Ele faz crescer as revelações e, logicamente, a responsabilidade que será depositada sobre os nossos ombros, não é? Então, ontem o pastor Alexandre e eu conversamos a respeito do que falaríamos hoje. E aí cada um buscou aí do Senhor o que poderia ser, não é? E hoje aprove ao Senhor me dar Apocalipse, capítulo 4, versículo 1 e 2. Então diz assim: Depois dessas coisas, olhei e eis não somente uma porta aberta nos céus, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: Sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Não é? Então, aqui nós vemos um João que se envolveu tanto com Deus a ponto dele ser encerrado ali na ilha de Patmos por causa do testemunho, por causa da palavra, e por causa dele não amar a própria vida dele, não é? Porque nós vemos ali que ele estava naquela ilha por conta de ter testemunhado da palavra de Deus, do amor de Deus, do poder de Deus. E até por isso ele pode dizer com propriedade, lá em Apocalipse, mais para frente, que ele venceu o adversário. O acusador foi vencido, porque ele tinha vencido o adversário na vida dele, e ele pode deixar essa palavra para nós. Não é uma palavra que é um fundamento para quando entramos para vencer os espíritos de condenação, esse Apocalipse, se eu não me engano, é capítulo 12, que fala exatamente essa palavra que João falou ali no comecinho de Apocalipse, onde ele tem um entendimento de que ele foi colocado naquele lugar por pura perseguição ao posicionamento diante do Senhor. Ele fala, aqui, deixa eu achar, aqui, liberou, constituiu, vamos ver aqui, eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus. Achei-me na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e o testemunho de Jesus. Não é? Então, aqui ele está falando, eu me envolvi tanto com Deus que eu fui levado para um cativeiro aqui nessa ilha, fiquei preso, e ali o Senhor me deu mais revelações. Porque às vezes, amados, vamos estar presos num ambiente mas livre no espírito. E João era exatamente essa pessoa, preso em um ambiente geográfico, mas totalmente livre no espírito, livre para buscar a eternidade daquilo que Deus tinha para fazer. Não apenas naquele momento, naquelas igrejas às quais o Senhor deu a revelação de como estava cada igreja, mas também a revelação do que haveria de acontecer. Então, o envolvimento de João com o Senhor foi extremamente profundo, para que Deus confiasse a ele visões tão tremendas a respeito do que haveria de vir. E aqui, como eu estava falando, ele coloca aqui, ó, em Apocalipse capítulo 12, eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro, por causa da palavra do testemunho que deram e por não amarem as suas próprias vidas. Então, ele estava descrevendo ele mesmo, o fundamento da sua fé, o sangue do Cordeiro, a palavra que ele testemunhou para fora, e depois o não amar a sua própria vida. Ele preferiu entregar a vida dele ao sacrifício, Shalom, irmã Raquel, ao sacrifício para viver aquilo que ele já tinha da parte de Deus, envolvendo-se cada vez mais com o Senhor. Então, isso é tremendo na vida do João, o discípulo que se auto-intitulou como amado do Senhor. Então, ele pode vencer o medo por conta desse amor. E então, o que Deus está falando aqui para nós, nesse tempo, o que ele pôs no meu espírito é exatamente isso. Eu quero mostrar coisas maiores para vocês. Sobe para cá.
suba de nível, mude de nível. Onde o pastor Alexandre falou a respeito daquele homem, o ajudante do profeta, que o Senhor lhe abrisse os olhos para que ele visse que em maior número estavam aqueles que eram com eles. Então, é exatamente isso que Deus quer fazer. Deus quer trazer uma segurança profética para nós, uma segurança de revelações para nós, uma segurança de crescimento para nós. E qual será o nosso envolvimento diante disso? Às vezes ficamos com tanto medo daquilo que o Senhor tem para nos mostrar, porque verdadeiramente podemos ser perseguidos, podemos ser colocados em prisões, em cadeias, inclusive físicas, nessa terra. Mas espiritualmente, nós estaremos totalmente liberados para conhecer a eternidade de Deus e os propósitos de Deus para uma geração inteira. Então, amados, que nós possamos ter essa disponibilidade do Senhor. Veja que esse João, ele fala assim, olha, vamos ver aqui, ó. Depois dessas coisas eu já li. Sobe para cá e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Ele começa falando a respeito do próprio Cristo, depois o Senhor se revela quem ele é, depois ele vai para uma descrição de como estão as igrejas naquele panorama em que ele vive. Shalom, Mangeni. Então, o que nós vemos aqui? Um homem total, shalom, shalom, Senhora Fátima, totalmente entrosado com aquilo que Deus tinha para aquele momento e para o futuro. Se nós quisermos crescer nas revelações do Senhor, nós precisaremos nos envolver mais com Ele, deixando para trás o medo, deixando para trás exatamente o que João deixou. Ele deixou ali uma marca de que ele era um homem que não estava preocupado com a sua própria vida. E talvez esse seja o nosso maior desafio, não estarmos preocupados com aquilo que é a nossa vida. João, shalom, shalom, Matalita. João deixou essa marca para nós. Se nós quisermos crescer em revelações, teremos que dar pouco valor ou nenhum valor na nossa vida. É essa vida psique aqui. Essa vida da alma aqui. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Então, o Senhor vai querer, amados, uma entrega total nossa. Você quer crescer em revelação? Ai, pastora, você quer me dizer que se eu me entregar como João se entregou, eu vou ter a revelação de Apocalipse como João o teve? Não, não quero dizer isso. Eu quero dizer que você vai ter uma revelação pertinente ao momento espiritual ao qual a humanidade está vivendo. O que Deus deu para João era algo totalmente possível e palpável para aquela manifestação que ele precisava de João como profeta do momento, trazendo uma advertência às 7 igrejas. E hoje ainda nós vivemos essas 7 igrejas, tanto é que, dentro daquilo que estamos fazendo lá no som do arrependimento, que o apóstolo está trazendo ali para nós, não é? Ele está pautado naquilo que as 7 igrejas foram denunciadas. O que havia por trás das 7 igrejas? Está usando a última, de Laodiceia. Está pedindo colírio, pedindo vestes. Por quê? Porque verdadeiramente a igreja se perdeu. Mas isso foi dado quando? Lá atrás, para aquele que se envolveu, negando a sua própria vida, saindo dos lugares de restrição, saindo do lugar que ele deu valor, aquilo que seria dele mesmo. Ele falou, não, esse Cristo aí, ele é suficiente. Esse Cristo aí, ele vai preencher a minha vida. Esse Cristo, ele é digno de eu andar de acordo com aquele, com aquele que verdadeiramente quer entregar a sua vida. Então, João fez uma caminhada totalmente coerente com o propósito do seu coração. Porque às vezes nós começamos o propósito de Deus com uma coerência. Falamos, ó Deus, eu vou entregar tudo, eu quero fazer tudo, só que chega em áreas de domínio nosso que nós não queremos. Áreas de entendimento meu que eu não quero entregar. Tantas coisas dentro do meu coração. Será que eu quero entregar todas as coisas ou tem alguma coisa ainda que eu resisto a entregar? Ou não tenho entendimento suficiente que é necessário que eu entregue? Porque às vezes tem coisas que nós não temos entendimento suficiente, que aquilo está atrapalhando, está cortando a minha conexão com Cristo, a minha comunhão com Cristo. Mas, com certeza, como diz Paulo lá, a respeito de Filipenses, se eu não me engano, fala, quanto a isso, o Senhor também te esclarecerá. Então, quanto a isso, o Senhor vai nos esclarecer, que a entrega é total, é irrestrita, não é? E aí, esse jovem, ele vai crescendo no conhecimento de Deus. Conforme Deus vai falando com ele, veja, ele traz aqui imediatamente no Apocalipse 4, 2. E eu me achei em espírito e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E aí ele começa a descrever como era o trono de Deus, o que havia ao redor. Então, se nós queremos entender das coisas espirituais de maneira mais profunda, nós vamos ter que nos alimentar desse pão vivo que desceu do céu, numa revelação onde a vida desse Cristo se manifesta em nós.
Não é simplesmente nos alimentarmos, aí eu como disso, mas isso não descer para o nosso estômago espiritual e trazer uma mudança de mente. Nós vamos precisar gastar tempo com a palavra de Deus para que ela nos modifique em adoração, em fervente oração. Nós vamos pedir para Deus, então muda essa realidade da minha mente, essa realidade da minha maneira de pensar. E às vezes nós estamos numa guerra tão grande, parece que a nossa mente não quer se demover daquele lugar de morte, de sepultura. Mas o Senhor é Deus de armas, armas novas, e Ele está trazendo armas novas para nós. Ele está trazendo armas poderosíssimas para nós. Ele está falando, este envolvimento vai te garantir as armas novas. Agora, quantos de nós vamos nos expor até o momento de estarmos mortos, verdadeiramente mortos para Deus? E vemos que esse crescimento de João, ele vai até aquilo que vai ser o ápice das manifestações de Deus na terra e a criação do novo céus e nova terra. Veja que revelação tão tremenda que Deus deu a esse homem, porquanto se envolveu cabalmente com Deus, totalmente consistente com aquilo que ele já havia falando na sua vida, estando lá na cruz do Calvário, o único que ficou naquele lugar. Ele falou, bom, se me matarem, me mataram, mas eu já estou morto por dentro. Esse é o segredo de João. João já estava morto por dentro, então ele poderia passar por qualquer situação, porque isso não lhe trazia nenhum tipo de aflição ou nenhum tipo de recuo à sua fé, porque ele já tinha morrido por dentro. Então, se vierem aqui me capturarem e falar, você fala igual a eles, você tem a marca dele e você vai morrer com ele na cruz, João estava preparado para a morte de cruz, diferente de Pedro. Pedro tinha restrições no coração, porque ele não tinha a revelação total de quem era o Cristo vivo. Então, ele acompanhava Jesus de longe. Ele ficou lá no braseiro, dando desculpas. Mas isso não quer dizer que o amor de Deus não o tenha alcançado. O amor de Deus o alcançou no mesmo lugar de braseiro, não é? Veja, essa palavra, Thalita Pereira falou sobre isso. Essa palavra braseiro só tem essas duas vezes. Lá em Pedro caindo, negando a Cristo, e depois em Pedro sendo restaurado por Jesus. A comunhão novamente. Pedro, tu me amas? Então, para Pedro também, as revelações foram tremendas, foram maravilhosas, mas porque ele precisou morrer. Então, Deus, nesse tempo de Homer, nesse 45º dia, Deus está falando, quanto de você está disposto a se envolver para que a minha presença te mate? Para que a tua presença para que a minha presença se manifeste como morte em você. Porque como os profetas de Deus falaram, ai de mim, porque eu vi o Senhor. Isaías falou isso, aquele homem, Jacó falou isso, Manoá e a sua esposa, pais de Sansão, falaram isso, pessoas falaram isso, olha, nós vimos o Senhor, agora vamos morrer. E Deus estava esperando que verdadeiramente eles morressem. E eles estavam esperando uma morte física, e Deus estava esperando e manifestando uma morte espiritual em cada um deles. Então, nós precisamos entender que Deus está procurando que você e eu vamos até a face dele, vamos até a sua face. E ali, naquela presença bendita, nós vamos morrendo. Nós morremos para nós mesmos e nós vamos seguindo. Então, seja como tu queres. E isso não é fácil, amados. Mas o Senhor está falando, se você quer ser uma pessoa diferenciada na tua geração, não importa aquilo que vai ser mostrado de você, ou se você vai ter que guardar para você, porque veja, por um tempo, João teve que guardar a revelação que Deus estava dando para ele. O Senhor falou, olha, você vai até aqui, isso aqui você pode anotar e pode publicar, mas na hora que você comer do livrinho, você não vai escrever. Teve um momento de revelação aqui, o Senhor falou para ele, não vai pronunciar sobre isso, você vai guardar no teu coração. E aí nós teremos o discernimento do que é para falar e o que é para guardar. Mas o impacto dessas revelações chegarão até aqueles que precisam chegar. Então, Deus está te chamando para entregar algo importante para você e para mim. E talvez você, no seu espaço limitado, eu no meu espaço limitado, ai, pastora, aqui em Duartina, 12 mil habitantes, no oco do mundo, o que vai ter para vocês aí? Talvez você aí dentro da sua cidade, pequena, grande, tanto faz, mas você dentro do seu universo, talvez você olhe para o seu universo e fale assim, não vai ter nada para mim, é muito pouco, é muito pequeno. Amados, esse menino, João, ele estava preso. Ele estava numa prisão, numa ilha, que era um exílio para, de alguma maneira, os contraventores da época. Ele era tido como um bandido, um desordeiro, algo assim. Ele estava preso num lugar onde mandavam criminosos. E isso não foi impedimento para que ele tivesse a grandeza das revelações que ele teve. E o Senhor guardou a revelação.
Não é interessante? Que não, num lugar tão terrivelmente de pobreza, de escassez, de limitação, lugares de julgo terríveis, o Senhor tenha guardado a profundidade dessa revelação. Sabe o que isso quer dizer? Deus é responsável pela própria revelação que ele dá para você. Deus é responsável em manter a palavra que ele liberou ao teu espírito. Se João fosse olhar para a circunstância dele, talvez ele dissesse: eu não vou nem anotar essas coisas, porque olha onde eu estou. Como isso vai se perpetuar? Como isso vai chegar ao ouvido de pessoas? Eu estou aqui com alguns prisioneiros, isso não vai adiante. Então, eu não vou escrever, não vou guardar, não vou marcar nada disso. Mas Deus está falando: ei, o responsável pela propagação da mensagem que eu te dou sou eu mesmo. Então, às vezes, você está aí, está cheio de coisas para compartilhar na igreja do Deus vivo, e aparentemente não tem uma oportunidade para você. Deus fala: continue recebendo a minha revelação, vai anotando. E vá separando o que é para você falar, o que é para você guardar e gerar pelo Espírito. Mas saiba que quem vai trazer a mensagem a revelado sou eu mesmo. Eu tenho um tempo para isso. Veja que Jeremias, ele teve ali o rolo dele, ele mesmo, e os rolos que ele teve, ficou encerrado por um tempo. Não puderam aproximar dele, do rei, daqueles que estavam na realeza, aquilo que Jeremias estava falando. Mas aproveu o Senhor um tempo e falou: mandem buscar os rolos de Jeremias. E quando o seu escrevente ali apresentou o rolo, ele falou: agora nós estamos lascados, seremos perseguidos, porque esse povo vai querer nos matar, porque estamos falando totalmente ao contrário do que eles querem ouvir. Mas Deus preservou tanto a mensagem como o profeta, até o dia em que o Senhor falou: agora eu vou recolher o meu profeta. Então, o Senhor é responsável em esconder a palavra ou liberar a palavra, de acordo com aquilo que ele colocou de propósito eterno. Ele ainda é soberano. E talvez a igreja tenha se esquecido disso, da soberania de Deus em meio a tanto sofrimento. Achamos que Deus está em pânico, o céu está em pânico e Deus não sabe o que fazer, ou não sabe o que ele permite que faça. Ele sabe exatamente o que ele está permitindo que aconteça. Nós não estamos debaixo da soberania de Satanás e seus demônios, nós estamos debaixo da soberania de Deus. Ainda que nos pareça extremamente duro aceitar isso, ainda que seja extremamente difícil aceitar isso, porque um Deus tão bom permite que coisas más aconteçam com tanta gente, como foi no Rio Grande do Sul, na Alemanha, que eu vi ontem, em alguns outros lugares que estão em convulsão. Por que Deus permite coisas ruins acontecer com pessoas boas? Nosso maior problema está na premissa a qual nós fazemos o nosso silogismo, nosso entendimento, a nossa lógica. A premissa é pessoas boas. E o Senhor fala: não há nenhum inocente, todos são culpados. Todos a uma pecaram, não há um justo sequer. Então, nós partimos do princípio que aquela criancinha, que às vezes a enxurrada pode ter levado, ela é inocente. Ela não é. Ela não tem consciência de pecado, mas há um legado geracional já nela. Eu não estou falando que nós não vamos nos comover, nem termos misericórdia, nem estarmos em empatia com o sofrimento alheio. Só que precisamos fazer isso do lugar espiritual certo, de acordo com a justiça de Deus. Porque senão nós corremos o risco de apontar o dedo para Deus e falar: o Senhor não guardou essa criancinha. O Senhor não guardou essa família. O Senhor vinha vindo uma enchente e 3 amigos estavam passeando num camping, de repente uma onda veio e levou, e isso foi filmado. Aqueles que estavam ali estavam fazendo de tudo para que aqueles amigos não fossem levados pela enxurrada. Aquela correnteza que chegou era mar, não é? Aquele lugar que eles estavam. Outra notícia que apareceu ontem, eu não vi completo. Mas filmaram aquilo e verdadeiramente não houve socorro para eles. E aí nós vamos olhar e vamos falar: o Senhor, não, querido, não é o Senhor. É a iniquidade a qual Adão cedeu lá no Jardim do Éden. É isso que nós precisamos entender. Nós partimos de um lugar, o homem é inocente, você é inocente. E aí nós temos um fundamento de injustiça dentro do nosso coração. E às vezes tudo isso que estamos passando é porque achamos Deus injusto. Eu sou tão boazinha, por que eu estou sofrendo tanto? Nós precisamos entender que não somos bonzinhas. Nós nascemos com a marca da iniquidade, com a marca do pecado. E o salário do pecado é a morte. E graças a Deus que Deus não nos entregou a morte, a iniquidade e ao salário do pecado. Ele enviou Jesus. Amém. Ele enviou Jesus. Ele enviou Jesus para colocar uma barreira entre aquilo que o adversário quer fazer conosco e aquilo que verdadeiramente o Senhor vai permitir que ele faça conosco. Então, Deus, ele não é injusto, porque ele poderia ter ficado de braços cruzados e ver toda a criação dele
sendo dissipada, como foi ali na manifestação de Satanás. Seus demônios pecaram, tocaram na minha glória, fizeram comércio com aquilo que eu dei por talento e dom para eles, estão julgados e condenados, vão perder aquilo que eu dei para eles. E em algum momento eles serão lançados no lago de fogo e de enxofre, e será para sempre. Eles vão inaugurar o inferno de Deus, eles vão inaugurar o inferno de Deus. E Satanás, pensando que seria da mesma maneira com a coroa da criação de Deus, e não foi assim que foi executado. Então não há injustiça em Deus, porque ainda que o homem pecasse, traindo Deus de maneira cruel, o Senhor falou: eu tenho um plano, eu já executei um sacrifício. Esse sacrifício é sacrifício de cruz. E eu vou enviar o meu filho, ele vai sofrer pelos homens, eu vou esmagá-lo pelos homens. Então, amados, nós precisamos sair desse lugar de achar que o homem é bonzinho e que aquilo que acontece com o homem é por causa da inocência do homem. Não é. O próprio Jesus falou, todos eles perecerão, se eles de todo o coração não se arrependerem. Jesus falando a respeito de um acidente que havia acontecido lá na época que ele estava na terra. Se não se arrependerem, acontecerá a mesma coisa, ou seja, terão o mesmo destino de destruição eterna. Então, amados, aqui o que nós temos é que Deus quer revelar as coisas grandes e profundas da vida, do céu para nós, do trono de Deus, das manifestações do Senhor para as nossas vidas. Esse homem teve uma revelação, como eu disse, uma revelação profunda, que foi falando para nós: olha, a manifestação do tempo do fim é assim. E nós não vamos olhar para as catástrofes que acontecerão por conta da dureza do coração dos ímpios. Nós vamos olhar para as boas novas que o Senhor anuncia para aqueles que estão debaixo das suas asas, guardados debaixo das suas asas. Então, sim, precisamos conhecer as Escrituras de uma maneira mais aberta, mais poderosa, que nos livre desses cativeiros de injustiça. Porque, amados, é o tempo da apostasia da igreja do Deus vivo. Porque vamos vendo a crueldade daquilo que está acontecendo com o mundo e nós vamos achando que Deus é culpado. Nós não podemos entrar nessa malignidade, nessa crueldade de Satanás contra a igreja do Deus vivo. Ah, se Deus fosse bom. Ah, se Deus fosse bom, ele teria posto algo de escape para o povo de Porto Alegre, ele teria posto algo por escape para aquelas cidades lá, para aquele rio que transbordou e para aquela quantidade de chuva. Ele é Deus. E então, pastor, você está falando que ele é soberano? Então, por quê? Ele é bom, ele é soberano, ele tem poder para tudo. Ele tem poder para tudo, mas existe algo que está fedendo as narinas do nosso Deus, que é a nossa pecaminosidade, a nossa iniquidade, a nossa independência de Deus. É o nosso punho cerrado diante do Senhor, falando: julga então a nós, faz cair os montes sobre nós. É o homem que está sendo cada vez mais, sendo doutrinado a ser arrogante, a ser soberbo, como diz lá em segundo a Timóteo, capítulo 3, onde Paulo fala 18 defeitos malignos que o homem vai possuir agora no final dos tempos. Nos últimos dias, os homens serão egoístas, jactanciosos, amantes de si mesmos, desafeiçoados, detratores, caluniosos, homens que vivem de acordo com qualquer coisa, desonrarão aos pais. Então, Paulo fala isso nos últimos dias. Ele já estava anunciando como seria. E o que nós temos visto? A grande filosofia do mundo sendo colocada: o homem é Deus. Então, veja bem, a palavra de Deus no livro de Êxodo, capítulo 20, fala a respeito de que a idolatria é praticada por aqueles que odeiam ao Senhor. E nós achamos que Deus agora tem que ser bonzinho, porque aquelas pessoas estão praticando idolatria e ele vai falar: coitadinho delas. Deus não vai fazer isso, porque ele mostrou pela própria natureza. Salmo 18. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Se não há possibilidade da humanidade reconhecer um Salvador, há uma possibilidade da igreja conhecer o Criador. E às vezes, quando não há essa possibilidade de conhecer o Salvador Jesus Cristo, pelo qual importa que todo homem seja salvo, por esse nome, o Senhor vai julgar essas pessoas por essa lei, a lei que manifesta o Criador através da natureza. Deus não é injusto. Porque às vezes nós pensamos como essa onda de incredulidade e apostasia e desconfiança da parte de Deus que está sendo trazendo juntamente com a convulsão daquilo que são as tragédias que estão assolando o mundo, traz na nossa mente esse tipo de pensamento. Além de Deus não ser bom, por ser soberano e não fazer nada, entre aspas, nós podemos pensar assim: mas e aqueles que estão nesses lugares onde o evangelho não alcançou? As pessoas que morrem, elas morrem para a condenação eterna?
Existem várias leis com as quais o Senhor, ou critérios com as quais o Senhor vai julgar o homem que morre. Uma delas é a lei da consciência, a qual o Senhor deixou para sabermos o que é certo e o que é errado. Então, aqueles que não forem alcançados pelo evangelho da salvação ou o evangelho do reino, eles serão julgados pela lei da consciência. Podem ser julgados pela lei da natureza. Como eu falei, os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Deus dá um jeito de se revelar às pessoas. Não tenha Deus por injusto. Então, se hoje há algum fundamento de injustiça na sua vida em relação a Deus, ao sofrimento que você passa, eu vou te deixar uma palavra. Do que se queixa o homem? Queixe-se do seu próprio pecado. O homem precisa aprender a queixar-se do seu próprio pecado. O homem precisa entender a sua falibilidade em Adão. Nós precisamos entender isso. Ah, irmã, quer dizer que tudo que eu estou passando é por conta do meu próprio pecado? Eu posso te dizer que a grande maioria é. A grande maioria do que estamos passando é por conta do nosso próprio pecado, nosso coração soberbo e endurecido, diante da palavra de Deus, diante da movimentação de Deus para conosco. Mas o Senhor está falando, tem escape. Jamais o Senhor preparou que o homem fosse para a perdição sem nenhum escape. Ele já criou o escape lá em Adão. Físico. Matei um animal para colocar um sangue de substituição sobre a sua vida. O meu filho já estava executado. Ele já estava morto. Na fundação do mundo, eu já executei meu filho, para que vocês, depois, quando vier a plenitude do tempo, nascido de mulher, nascido sob a lei, eu possa mostrar para toda a humanidade que jamais, em tempo algum, eu fui injusto. Mas existe um sangue de substituição, o qual eu vou passar recolhendo, através da morte e ressurreição do meu filho. Não tenha Deus por injusto. Comece a rever os seus conceitos. Comece a pedir revelação. Sim, comece a pedir revelação. E é o que eu falo, amados. Tenha isso não na sua mente. Tenha isso revelado dentro de você. Porque às vezes nós rapidamente colocamos o versículo, não estou falando que é isso que está acontecendo com os irmãos colocou, ontem a irmã Regina colocou, Felizardo, nós colocamos de uma maneira geral as palavras que vêm na nossa mente, mas isso precisa urgentemente justificar o nosso espírito e o nosso coração, porque senão será uma palavra sem nenhum efeito, será apenas um conhecimento teórico, mas se praticarmos as palavras e levantarmos como escudo, aí sim nós vamos ter vitória. Amados, eu passo muito lutando com a minha própria passividade. Uma hora que o Senhor permitir, vamos trazer um estudo a respeito da passividade. É uma das armas mais letais que Satanás tem. Você tem o que foi o que o pastor estava pregando ontem, porque quando eu acabei de estar no meu compromisso ali, eu fiquei ouvindo um pouco da pregação e ele estava falando. Aí você fica aí. Você tem conhecimento? Aplica. Você tem revelação? Aplica. O que você tem? Aplica. Porque o que vem contra nós é a passividade. Porque às vezes nós temos essa palavra, né, que os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida. Mas cadê o nosso reinado? O que está nos paralisando para que não reinemos? Exatamente a passividade. Temos o conhecimento, temos a palavra, temos a revelação. Às vezes estamos cheios de revelação para o nosso tempo, como esse homem, João, estava cheio de revelação. Deus não mandou a gente ficar quieto, e Satanás vem e nos assola, bate em nossas vidas, mas verdadeiramente não colocamos a palavra do Senhor para funcionar. Sim, passividade, omissão, letargia, medo, timidez, falta de ousadia. Vamos entrando nos lugares quando o Senhor já falou, olha, eu não te deixo o espírito de covardia, mas de poder, de equilíbrio, de mente sã, espírito de ousadia. Mas nós fazemos o nome do Senhor tão pequeno, mesmo diante de tantas revelações. Quantos aqui têm revelações poderosíssimas de fundamentos como João teve? Eu não estou falando só da revelação em si. João era um homem de fundamentos. Às vezes você tem revelado tanto fundamento dentro do teu coração, e eu tenho tanto fundamento revelado dentro do meu coração, na nuance que Deus deu para você e para mim, o pastor, para cada um de nós, para esse momento, e eles estão engavetados, fechados, ao invés de estarem abertos para descodificar a nossa alma daquilo que Satanás codificou nas regiões infernais. Então, Deus está falando, coloque a tua revelação para funcionar. João, ele teve que colocar a ausência de medo para funcionar. Ele estava na ilha de Patmos. Ele era preso. Ele era prisioneiro. Ele devia ter obrigações como preso. Talvez ele tivesse que escrever as suas coisas num ambiente de extrema perseguição.
Talvez ele tivesse que deixar o resplandecer da luz de Cristo debaixo de uma grande perseguição. Mas, de alguma maneira, o dom e o talento que ele tinha funcionaram. Ele não morreu, porque está aqui, diante de nós. Então, de alguma maneira, esse homem colocou para fora o que ele tinha. E por que nós estamos malhando trigo no lagar? Com medo. Porque nós estamos fazendo a nossa casa em alguns esconderijos. Veja que, quando Jonatas e o seu escudeiro saíram para guerrear, e Saul estava com medo também, para variar um pouco, né? Aquele rei covarde, todos tinham saído para guerrear. E aí o povo se encavernou. Observe a palavra de Deus. Porque, de repente, Jonatas e o seu escudeiro vão para um lugar e começam a subir ali de gatinhas. E tem uns nomes interessantes que eu não me lembro agora. O monte lá que eles subiram. E o sinal entre eles foram falar. Se eles falarem, suba para cá, é porque Deus deu esse povo nas nossas mãos. E eles estavam sozinhos. E havia uma grande guarnição de um exército lá em cima. E eles foram e permitiram que eles fossem vistos como uma isca, e os adversários falaram, suba para cá. Aí eles comemoraram, o Senhor nos deu, entregou-os nas nossas mãos. E aí eles subiram. Ao ver que havia alvoroço e que o povo de Deus estava ganhando, as pessoas começaram a sair da caverna. Os soldados começaram a sair da caverna. Então, às vezes, por conta da manifestação, da revelação que você tem, e que você está recebendo até em nível de prisão, agora espiritual, mas você está recebendo tanta revelação, e está colocando isso para fora de uma maneira tão tremenda, que o Senhor está fazendo com que aqueles que estavam encavernados estão saindo para fora, encorajados para manifestar aquilo que verdadeiramente o Senhor quer para cada vida. Então, não se intimide, não fique ocupado com aquilo que é a sua própria vida, mas entregue a sua vida para queimar diante do Senhor, como sacrifício vivo, como Paulo fala lá em Romanos 12. Agora, nós estamos falando apenas da mente, mas do sacrifício vivo mesmo, sendo queimado no altar do Senhor. Isso vai trazer a renovação da nossa mente, mas o que estamos falando agora é de fazermos algo que verdadeiramente possa impactar as pessoas que estão ao nosso redor. Mostre que o Senhor teu Deus está vivo, ele não está morto. Nós, às vezes, amados, estamos diante de uma manifestação de um Cristo morto. Como eu já preguei aqui uma vez a respeito daquela Maria Madalena, que foi levar as especiarias e guardou as suas especiarias, falando, eu vou buscar nem que seja o corpo morto. Eu vou fazer alguma coisa, nem que seja por esse corpo morto. Ela não estava com a fé de que Jesus haveria de ressuscitar. Ele falou, olha, avisa lá o pessoal que quando eu morrer, ele falando lá com seus discípulos, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar, então vão para Galileia. Aí o que esse povo faz? Fica quieto no lugar onde eles estão depois que Jesus morre. E Maria, no mesmo ambiente de incredulidade, pega as suas especiarias e vai atrás de Jesus morto. E às vezes seja isso que você e eu estamos fazendo, indo atrás de Jesus morto. Mas ele vai apresentar e vai te chamar pelo nome, vai dizer, Maria? E ela fala, Rabone. Então, às vezes, nós vamos ser surpreendidos pelo vigor e a manifestação da ressurreição de Cristo. Mas o que Deus está falando, ainda que você venha me buscar morto, eu vou te surpreender. Eu vou trazer algo para a tua vida. Eu vou modificar o teu destino profético. Eu vou fazer de você aquela que vai ser a primeira que vai ter algum tipo de revelação tão tremendo, tão maravilhoso, que vai encorajar os seus irmãos a sair do lugar de incredulidade. Que foi o que essa menina fez. Ela foi correndo e chegou lá e falou, Pedro, João, o sepulcro está vazio? E aí saiu Pedro correndo, João correndo, e chegou lá, João chegou na frente, esperou o mais velho entrar. Não é? O que estava com a chave do reino para entrar, entrou primeiro. E o discípulo do amor ficou para trás. E esperou para ver o que aquele comandante deveria falar. Porque sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Olha a hierarquia funcionando aí com muita propriedade para que aprendamos a nos movimentar no reino. Não é? Onde o nosso Deus, ele tem sim os seus protocolos para que nós venhamos a caminharmos como um exército. Com certeza, João viu a manifestação do Cristo vivo falando para Pedro, tu és Pedro, sobre esta pedra, essa revelação, eu vou levantar a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, a revelação que temos traz mudança, quebra ambientes de sepultura, de incredulidade e medo. Aqueles homens estavam todos cheios de medo, porque quando Jesus os vai visitar, ele ultrapassa a parede e fala, paz seja convosco, por que temeram? Não é? Estavam cheios de medo.
Mas aquela mulher, a Maria, ela chegou para auxiliá-los no seu medo, falando, Rabone, o mestre, ele está vivo. O mestre dos mestres, ele está vivo. Então, talvez nós, na nossa ignorância espiritual, estejamos retendo a palavra quando Deus falou: pode comer, vai ser amargo no teu estômago, doce na tua boca, mas eu quero que você, em determinado momento, libere, e em determinado momento, guarde, segure. Mas quando eu te mandar abrir a boca, abra. Vemos Ezequiel lá, que o Senhor falou para ele: eu vou te deixar mudo. E eu creio que Ezequiel devia ser o protagonista do livro da Joyce Meyer. Eu e a minha boca grande, não é? Então Ezequiel devia ser aquele bocudo que falava tudo, não é? E aí Deus teve que deixar ele mudo por um tempo. E aí ele só fazia os seus sinais proféticos. Então, através dos sinais, ele se manifestava. Eu não sei como é que Deus vai te usar, mas ele está falando, eu conto com você. Eu ainda tenho vasos que vão se levantar nessa terra, eu ainda tenho soldados, eu ainda tenho guerreiros, eu ainda tenho alguém que é por mim. Acho que foi domingo falando sobre isso, eu não lembro. A palavra de Salmos fala, quem é que estará comigo na peleja? Deus perguntando, amados. Quem é que estará comigo nessa peleja? Então há uma peleja, há uma guerra, há uma batalha espiritual desenrolando das regiões espirituais para ser trazida para a terra e nós falarmos para o adversário, até aqui você veio, daqui você não passará. Como o decreto que Deus deu para o mar, olha, as ondas do mar vêm até aqui, daqui elas não passam, porque o Senhor estabeleceu limite para elas. E Deus está estabelecendo sobre as nossas vidas um poder tão tremendo, tão sobrenatural, que o envolvimento vai nos dar essa autoridade que nós vamos falar. Mundo, você vem até aqui, daqui você não passa. Porque mar, profeticamente falando, quer dizer as filosofias do mundo, às vezes, ou aquilo que está no mundo, em revolução, em agitação, para mudar o entendimento do homem e fazer com que o homem cada vez mais fique, como o apóstolo falou numa das aulas de libertação, ele trouxe falando que o homem está ficando cada vez mais codificado. Eu já falei, acho que um dia, não lembro onde que eu falei, que as pessoas, eu estava vendo, eu não lembro quem me mandou, se eu vi na internet, a Organização Mundial de Saúde tem uma cartilha na qual as crianças, a partir de 4 anos, devem ser tocadas, sexualmente falando. E por que estão fazendo isso? Nós temos aprendido, amados, que depois que a pessoa se inicia no sexo, seja ela iniciada sozinha, vamos colocar assim no sentido da masturbação, seja ela iniciada através de outra pessoa, de um parceiro, ela nunca mais estará sozinha. Ela sempre terá alguém dentro dela. Então, o que vai acontecer com essa criança de 0 a 4 anos que já vai ser iniciada para aprender a tocar o seu próprio corpo, para despertar a sua sexualidade? Satanás quer ou não quer codificar as nossas crianças? Quer ou não quer deixar o coração endurecido dessas crianças, para que não conheçam a Deus e tenham a sexualidade como algo banal? Algo que, meu corpo, minhas regras, minha lei. Tudo mentira. Para que depois nós já estejamos tão emporcalhados que a palavra de Deus, como limpeza, pureza, santificação e santidade que ela é, não consiga alcançar aquelas crianças. Não que ela perca o poder, mas nós entendemos que ela terá que ter muito mais potência para entrar nesses lugares de tanto cativeiro que Satanás colocou. Antigamente, nós víamos as pessoas refugando o evangelho. Sim, até tinha violência, mas agora nós vemos já desde crianças mandando calar a boca. Eu uma vez assisti um vídeo de um rapaz que estava pregando com veemência numa esquina assim de uma rua. E uma menininha pititica, devia ter uns 10 aninhos, estava de trancinha assim, cabelinho viradinho. E ela falava, xará. Não sei nem se é assim que fala, mas ela mandava ele calar a boca em inglês. E mandava com grande ira e grande fúria. E aí traduziram, ela falava, cale a boca, você está falando mentira, isso tudo é mentira. Ou seja, doutrinada, 10 anos, não tinha nenhum tipo de intimidação por aquele homem ser mais forte, mais velho, não tinha nada, ela não tinha absolutamente nada, nem respeito, nem medo, nem nada. Doutrinada, com certeza. Resistir veementemente, com agressividade, se possível, àquele que estava anunciando a verdade, ou melhor, a palavra da verdade que saía da boca daquele homem. Então, o Senhor está falando, eu ainda estou procurando aqueles que podem até estar presos na ilha de Patmos. A seu tempo eu te tiro de lá, mas eu quero que você continue recebendo revelação e cresça. Envolva-se comigo, porque eu vou fazer algo diferente na sua vida. Amém? Na palavra de ontem, lá de 2 Reis, capítulo 6, nós temos ali em duas passagens situações que chegam até o profeta Eliseu e que falam assim: ai, meu Senhor.
Então, naquela passagem lá do machado, quando cai na água, e depois lá na frente, quando aquele moço vê que a casa está cercada, que o lugar que eles estão está cercado, e os dois ali se manifestam como: ai, meu Senhor. Então, tudo isso que a pastora tem falado, eu creio que o Senhor tem nos levado a vencer os nossos ais, para que sejamos uma resposta para os ais que virão. Aleluia. Porque nós precisamos entender que esse sofrimento agora que nós estamos passando, esses ais que saem da minha vida e da tua vida, que dói, que machuca, que às vezes a gente nem entende e fala: por que tanta pressão, por que tanta guerra, por que tanta coisa? Você está sendo agora ensinada e ensinado a vencer os teus próprios ais para ser uma resposta para os ais que virão, para Amém. os ais que chegarão, para lugares que não terão uma resposta, não terão uma saída, não terá jeito. E você será uma resposta para aquele lugar, para aquele momento, para aquele ambiente. Então, que nós nos incentivemos dentro desse quadro dos ais que estamos passando, porque nós estamos sendo gerados por Deus para sermos uma resposta. Aleluia. Então, Eliseu, ele era uma resposta para aquela geração. Ele era uma resposta para aquelas pessoas. Ele tinha uma resposta para um momento onde ninguém tinha resposta. Se não fosse a chamada dele ali, se não fosse ele ter uma experiência com os ais, aquele machado teria ficado lá. E aquele rapaz teria voltado para trás numa situação muito complicada, porque ele falava: ai, meu senhor, Sim. porque é emprestado. Então, provavelmente, ele não tinha como pagar aquilo, ele ficaria numa situação deveras constrangedora de chegar de volta e falar para quem ele emprestou: teu machado caiu na água. Eu perdi a tua ferramenta, eu perdi aquilo que você confiou nas minhas mãos. Então, esse ai daquela pessoa pôde ter uma resposta porque existia um homem posicionado que estava envolvido com Deus e que tinha uma resposta para aquele momento. Aleluia. E assim também como lá na frente, naquele ai do outro moço: ai, meu Senhor, ele pôde olhar e falar e orar para que os olhos daquele moço fossem abertos. Então nós vamos ter uma autoridade, nós vamos ter uma revelação, nós vamos ter um entendimento, nós vamos poder ver o que o céu está vendo e seremos respostas para os ais. Então, assim, em nome de Jesus, que nós fiquemos firmes, continuemos aí a nos envolver, entendamos esse momento de dor da nossa vida, daquilo que nós estamos passando, façamos uma leitura mais apurada, que não é um ai por acaso, Sim. não é um ai porque, por que isso? Por causa dos meus próprios pecados? Beleza. Porque Deus está me isso, aquilo, tudo bem, tudo isso é verdade, tudo isso acontece. Mas Deus também está nos preparando para sermos uma resposta. Aleluia. Deus está nos preparando para que naquele momento de um ai do teu lado, você vai saber o que fazer. Amém. Porque vão clamar para você. Porque eles foram diretamente naquele homem. Ele era o Aleluia. profeta ali, ele era o líder daquele lugar. E Sim. quando chegou um ai, ele teve que ter uma resposta. Ai, meu Senhor. Ele não gritou um ai geral. Ele não esperava de qualquer um. Ele não esperava uma resposta de qualquer pessoa. Você vai ser o alvo específico de algumas pessoas que vão falar ai para você. Ai, e vai pôr teu nome lá. E aí você vai ter que estar nesse momento com uma intimidade, um envolvimento, uma entrega diante do Senhor, para que você tenha uma resposta, para que você tenha uma saída, para que você tenha uma direção, para que você responda os ais dessa geração. Por isso que você está passando por tantos ais aí. Por isso que está doendo tanto. Por isso que muitas vezes você olha e fala: meu Deus do céu, quando vai acabar isso aqui? Por que tanto ai? Por que tanto, por que tanto gemido de dor? Por que tanta manifestação de coisas que eu não estou entendendo nada? Por que que o machado afunda? Por que que tem tanto adversário? Por quê? Por quê? Por quê? Hoje esse monte de porquê, esse monte de indagação que está na nossa mente e esse monte de assombro que muitas vezes nós temos, de tantos ais, é só Deus se preparando para ser uma resposta. É só Deus te levando no entendimento onde você vai olhar pacificamente, tranquilamente, como aquele homem fez. Ele pega lá um galho, ele coloca lá e aquele machado flutua. Algo Aleluia. totalmente sem lógica, sem nexo, mas que o mundo espiritual teve que obedecer aquilo. Então, o mundo espiritual ele vai te obedecer
porque você vai ter um envolvimento. O mundo espiritual ele vai se sujeitar, você vai mudar o ambiente de um ai, porque o mundo espiritual vai ter que romper com as próprias leis da terra para se estabelecer algo do céu. O machado afundar, ontem meu irmão mandou uma palavra falando sobre isso. O machado afundar é uma coisa que me assusta, porque é um ferro na água e uma madeira puxando para cima. Não tem lógica isso aí. Mas é exatamente isso. Não vai ter lógica, porque você venceu o ambiente dos ais. Então, dentro desse ambiente, quando você for uma resposta para o ai, não tem lógica, mas vai ter que obedecer. Aleluia. Não tem sentido, mas vai ter que obedecer. Por quê? Porque você gerou isso em Deus. Você está trazendo uma resposta para um ai da terra com uma revelação do céu. Então, acabou, vai resolver o problema. O machado tem que flutuar e acabou. O olho do menino vai abrir e já vai ter ali um exército, carros e tudo aquilo que ele viu ali, porque simplesmente o céu estava dando esse comando para Eliseu. Não era nada em Eliseu, mas era exatamente aquilo que Eliseu tinha da parte do Senhor, aquilo que ele tinha passado pelos ais dele, aquilo que ele tinha se sujeitado na caminhada dele com Elias, aquilo que ele tinha visto Elias fazer. Todo o projeto, todo o processo, toda a rota profética que ele rompeu, logicamente ele passou por muitos vales, por muitos lugares de ais, por muitos lugares onde ele teve que aprender a trazer uma atmosfera do céu para a terra. E ele viu o seu líder trazendo atmosferas do céu para a terra e dando resposta para Ais, porque Elias também dava resposta para Ais. O ai daquele povo ali, quando ele falou assim, o Deus que responder com fogo, esse é Deus. Tinha um povo inteiro gemendo. E o povo fala assim, boa é essa palavra, porque eles estavam perdidos, eles já não tinham mais certeza que Deus era Deus. Eles já não tinham mais certeza que aquele Senhor era realmente, mas quando Elias fala, aquele que responder com fogo, esse é Deus, eles respiram aliviado e falam, boa é essa palavra. Aleluia. Essa manifestação vai nos tirar da dúvida. Essa manifestação vai estabelecer um Deus de novo nas nossas vidas. Aleluia. Essa manifestação vai tirar esse ai de dentro de mim. Ai, meu Senhor, aonde o Senhor está? O que estava naquele povo era isso. Ai, meu Senhor, quem é Deus? Ai, meu Senhor, o que vai acontecer com essa nação? Não chove, essa Jezabel, esse Acabe, tudo perdido. Ai, meu Senhor, ai, meu Senhor. Então tinha muito ai ali. Sim. E Elias então vem e responde, traz um fogo para a terra, traz uma manifestação do fogo de Deus para a terra, naquele altar, para justamente ser uma resposta para aquele ai. Sim. Mas Elias também tinha passado e vencido vários ais. Aleluia. Então entenda que você vai ter que ser uma vencedora de ais para poder ser uma resposta para os ais que virão e que já estão chegando na tua vida. Sim. Você já tem percebido que você socorre alguns ais, porque você já tem essa condição no mundo espiritual. Amém. Isso já está sendo gerado em você. Você já é uma resposta para algumas pessoas que estão ao teu redor. Então, continua a vencer os seus ais internos. E daqui a pouco você vai poder externalizá-los de uma forma muito eficiente e resolver os ais que vão aparecer ao teu redor. Amém? Então, eu creio que João, naquela ilha, ele foi também uma resposta, e é uma resposta para nós até hoje, trazendo aí uma saída, uma solução para os nossos ais, para as nossas dores, para os nossos momentos de crise. Então, sempre seremos uma resposta para os ais, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Dei uma olhada aqui, amados, e achei a palavra de Jonatas e o seu escudeiro. Está em 1 Samuel, capítulo 14, e ele fala... Então, entre os desfiladeiros pelos quais Jonatas procurava passar a guarnição dos filisteus, desse lado havia uma penha íngreme e do outro outra. E uma se chamava Bozês e a outra Sené. Sené quer dizer espinhos e Bozês quer dizer brilhante. E uma delas se erguia ao norte, de frente a Miquimás, a outra ao sul, de frente a Geba. Disse, pois, Jonatas ao seu escudeiro, vem, passemos à guarnição desses incircuncisos. Reconhecem quem tem aliança e quem não tem aliança. Então, Jonatas tinha isso muito firme, eu tenho aliança. E aí depois ele fala, porventura o Senhor nos ajudará nisto, porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Olha aqui a fé e a confiança. Detectou o adversário, ele não tem aliança. Ontem estávamos recebendo notícias a respeito de um determinado ministério que está passando uma grande guerra.
E o Senhor pôs em meu espírito uma presença muito forte. Quem é esse incircunciso? Ele está vendo todas aquelas bocas de uma maneira só, como incircunciso. E o Senhor está falando, ele está me afrontando. Eles estão me afrontando. Eu os vejo como aqueles que não têm aliança. Levante-se e ajude a interceder. Então, eu creio exatamente nisso. Deus, ele vai ter, assim, aquele prazer de mostrar para nós que os nossos inimigos não têm aliança com ele. Então, por conta das revelações que Deus quer dar para você, você vai ter convicção daquilo que é para você fazer no seu tempo, como João teve a convicção do que era para ele fazer naquele tempo. Ele teve a revelação do Cristo vivo e depois teve a revelação das igrejas e todas as outras coisas que Deus quis trazer para ele até o final dos tempos. Para nós não será diferente. Porque se para João Deus tinha um propósito e revelou, porque havia um envolvimento profundo de João com o Senhor, para nós também haverá algo muito tremendo se nós nos mantivermos ou nos interessarmos em ter um envolvimento profundo com o Senhor. Aí depois esse menino, aqui para Jonatas, o Senhor tinha um livramento maravilhoso. Veja o que ele fala. Então, para Deus não tem impedimento de lidar, de salvar, de dar vitória com poucos ou com muitos. Para ele tudo tranquilo. Então o seu escudeiro lhe disse: faze tudo segundo inclinar o teu coração. Eis-me aqui contigo, a tua disposição será minha. Ele arrumou um escudeiro poderoso em fé. Disse, pois, Jonatas: eis que passaremos aqueles homens e nos daremos a conhecer a eles. Nós vamos nos mostrar. Jonas falou. Aí ele fala: se nos disserem assim, para aí, até que cheguemos a vós, outros então ficaremos onde estamos, e não subiremos a eles. Porém, se disserem, subi a nós, então subiremos, pois o Senhor nos entregou nas mãos. Isso nos servirá de sinal. Amém? Como eu tinha dito. Agora, dando-se, pois, ambos a conhecer a guarnição dos filisteus, disseram estes: eis que já os hebreus estão saindo dos buracos em que tinham se escondido. Então, o adversário, ele tem essa visão de nós, que nós estamos escondidos em buracos. Mas nós somos o povo de Deus, nós temos aliança. E nós precisamos calar a voz do adversário. Eu não estou escondido em buraco. Eu vou me dar a conhecer a vocês. E o Senhor vai te entregar nas minhas mãos. É essa ousadia que Deus está esperando que tenhamos. Essa profundidade, esse conhecimento de quem é Deus, para que ele possa executar juízo contra aqueles que estão nos escravizando. Em nome de Jesus. Aí os homens da guarnição responderam a Jonatas e ao seu escudeiro e disseram: subi a nós, e nós vos daremos uma lição. E disse Jonatas ao escudeiro: Satanás é sempre prepotente e ameaçador. Aí ele disse Jonatas ao escudeiro: sobe atrás de mim, o escudeiro dele, né? E ele fala: vai atrás de mim, porque o Senhor nos entregou nas mãos. Então, Jonatas subiu de gatinhas e o seu escudeiro atrás. E os filisteus caíram diante de Jonatas e o seu escudeiro os matava atrás dele. Olha que posição estratégica que Deus deu para o escudeiro. Amém? Em nome de Jesus. E aí, sucedeu esta primeira derrota em que Jonatas e os seus escudeiros mataram perto de 20 homens em cerca de meia geira de terra, 2.500 metros mais ou menos. Houve grande espanto no arraial, no campo, e também a mesma guarnição e os saqueadores temeram, e até a terra se estremeceu, e tudo passou a ser um terror de Deus. Estamos preparados para isso? Não é? Ele está do nosso lado. Por conta da ousadia de 2 homens, o Senhor colocou terror na terra. Por conta de 2 pessoas que se manifestaram em Deus. Então, Deus está procurando. Quem é por mim agora? Então, vamos nos levantar. Eu já disse que no domingo, o dia que foi? Um dia que eu estava orando, sim, sábado, no culto, o Senhor estava falando comigo a respeito, faça com que meu povo tenha condições, esteja preparado para que eu ruja através deles. Então, eu creio que o Senhor está falando isso no decorrer desses dias. Eu quero rugir através de vocês. Eu quero fazer a terra tremer através de vocês. Quantos estamos dispostos a morrer e a estarmos verdadeiramente preparados para que o Senhor execute juízo na terra. Amém? Esse é o convite do Senhor para esse dia de Homer, em nome de Jesus. Sejamos totalmente saciados pelo poder do nosso Deus. Amém? Em nome de Jesus. Aí. Amém, irmãos. Então, Glória a está Deus. encerrado em nome de Jesus. Amanhã, quinta-feira, 7h30, a glória de Deus. Abraço, bom dia, shalom, shalom. Amém. Bom dia. Shalom, shalom. Deus abençoe. Em nome de Jesus.